Oi, gente. Pois é, o Bolsonaro disse sobre o episódio dos 80 tiros que o exército não matou ninguém e que o exército é do povo, a gente não pode acusar o povo de assassino, disse o presidente 6 dias após 80 tiros serem lançados contra o carro de Evaldo dos Santos Rosa. Ele faleceu e outro músico, né? E outras pessoas ficaram feridas. E eu quero falar sobre esse episódio, não só sobre o que o Bolsonaro falou, mas para fundamentalmente refletir que o exército não pode ser polícia. Exército foi treinado para matar. E eles fizeram o que eles foram treinados. E a polícia é treinada para servir e proteger. Aliás, nos Estados Unidos, um dos lemas da polícia, que é uma polícia complicada, com muitos episódios complicados, é to serve and protect, né? Para servir e para proteger. E, infelizmente, a polícia de lá como a de cá tem lá seus problemas e a gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas em filosofia popular às sextas-feiras. E peço a vocês, se gostam do canal, que se inscrevam, dêem um like, considerem apoiar a gente no Apoia-se. Links estarão numa mensagem destacada dos comentários, porque eu não posso mais colocar na descrição, porque o algoritmo do YouTube lenha com a gente, acaba com a gente. Eles param de recomendar a gente para as pessoas e tal. Eu tive um período aí de menos visualização por causa disso. Então, a gente não pode fazer isso. Bem, o Bolsonaro ele teve 6 dias de silêncio, né? E nessa sexta-feira ele comentou e chamou o que aconteceu de incidente. Eu acho que é uma palavra melhor, Bolsonaro, é tragédia. Enfim, opiniões, né? E declarou que o exército não matou ninguém. O mais correto seria dizer que parte do exército matou uma pessoa. Claro que a gente não pode responsabilizar todo o exército pela atitude desses militares. Lógico, isso daí é o básico. Mas a questão que precisa ser examinada, a questão mais profunda, que eu aludi na introdução desse vídeo, é se o exército deveria estar atuando como polícia. Deveria estar perseguindo criminosos. Se esse é ou não é o papel do exército. Essa é uma questão relevante. E uma outra questão relevante é pensar como nós devemos treinar e preparar e financiar a nossa polícia. Porque a polícia, ela precisa ser melhor treinada. Eu advogo que ela deveria ter mais formas não letais de lidar com os criminosos. Claro que a polícia precisa ter armas de fogo. Determinadas circunstâncias exigem isso. Mas por que qualquer tipo de confronto a polícia tem que necessariamente usar armas letais? Isso é uma coisa que eu nunca entendi direito. Será que não existem gases que fazem as pessoas dormir? Quer dizer, você pode lançar um gás, não gás lacrimogêneo, um tipo de gás que faz a pessoa dormir quando você está no confronto para evitar mortes e evitar bala perdida? Será que você não teria armas não letais que imobilizassem e que paralisassem os seus adversários e de alta eficácia? E a gente não deveria investir em armamento não letal? Isso é uma questão para se pensar. Além de melhor treinar a polícia para engajamento na sociedade, porque ela tem que ser treinada para proteger os cidadãos e para enfrentar as pessoas que estão ameaçando a ordem pública. O exército é treinado para matar, é treinado para guerra. A gente não pode... o fato de o número de mortes chegar a um ponto de parecer termos uma guerra civil, não significa que a gente deva colocar pessoas com treinamento de guerra para engajar isso. Porque se a gente faz isso, a gente reforça a narrativa da guerra civil e pior, faz essa se tornar ainda pior. Existe um princípio que se chama... eu não sei o nome em português. Tipo escalation. Seria basicamente o seguinte: se você coloca um exército com metralhadoras, os bandidos vão conseguir bazucas. Se o exército pega bazucas, os bandidos vão conseguir mísseis. Quer dizer, se você não tem... quando você está lidando com crime organizado, se você for pelo aparato, pela repressão,
você coloca o cidadão comum no meio de uma guerra cada vez mais intensa e você não resolve o problema, principalmente porque os líderes do crime organizado não moram na favela. Os líderes do crime organizado moram nos bairros nobres. Os líderes do crime organizado são ricos. E você tem que usar de inteligência policial, de tecnologia, para identificar eles e prender eles onde eles estão nos bairros nobres. E usar dessa tecnologia para desestruturar o crime organizado. E usar políticas públicas, como alistamento civil e outras políticas públicas, que vão retirar do crime organizado a capacidade de recrutamento. Essas são estratégias para transformar a sua sociedade em uma sociedade mais segura, ampliar o policiamento, ampliar a tecnologia, mais câmeras, mais capacidade de identificação dos criminosos. Não colocar pessoas treinadas para matar, lidando com bandido. O que aconteceu nesse episódio com a morte do músico Evaldo Rosa dos Santos é simplesmente no presságio não é a palavra correta, mas é simplesmente um anúncio de coisas que estão por vir caso essa estratégia seja mantida. Ou seja, um aviso. Ele, infelizmente, tragicamente, perdeu a vida por causa desse erro de política pública, uma política pública equivocada. Uma política pública, essa sim, que facilita que incidentes criminosos como esse aconteçam. E a gente tem que trabalhar com estatísticas. Se nós colocarmos mais o exército e mais pessoas treinadas para matar, para realizar essas ações, mais casos como esse irão acontecer. E a gente não pode se surpreender. Pessoas que defendem, não, tem que botar o exército, tem que botar a marinha, tem que botar tanque. Aí gente inocente morre, oh, que pena. Não, vocês que defenderam isso, e vocês que defendem esse tipo de política pública, e os políticos que defendem esse tipo de política pública, criaram as condições para que isso acontecesse. É preciso ter isso claro. Não significa que você já seja responsável diretamente por aquela morte, mas aquela morte é uma consequência lógica dessa política pública. O que significa que, a não ser que você quer, se você quer realmente diminuir que essas mortes dessa forma aconteçam, você tem que mudar a política, não as pessoas. Não vai adiantar, porque se você coloca gente treinada para matar com armas de alto calibre voltadas para assassinar pessoas, quer dizer, que mentalizaram isso daí, e você coloca eles num cenário urbano, esse tipo de episódio se torna corriqueiro. É muito complicado, gente. É muito complicado. E quando o Bolsonaro usa a palavra incidente, ele parece querer sugerir que esse episódio é um episódio raro, que não vai acontecer outras vezes. Ah, foi uma coisa localizada, foi um incidente, aconteceu ali, mas não vai acontecer em outros lugares. É preciso ter clareza que, se essa política for mantida, casos como esse irão acontecer. É a mesma coisa de Suzano. Se nós tivermos uma política cada vez mais facilitando o acesso a armas e nós não tivermos uma política que lida com toda outra problemática envolvendo adolescentes em escolas, casos como o de Suzano irão acontecer mais. É só olhar as estatísticas dos Estados Unidos, o número de massacres e tiroteios que tem lá, e olhar as estatísticas da Austrália. E quantos aconteceram nos últimos 20 anos. Nos Estados Unidos foram 388. Na Austrália, 0. Isso não é um acidente. Isso não é um acidente. Isso é resultado de diferentes políticas públicas, de diferentes estratégias, de gente que olha para as evidências, olha para as estatísticas e diz, olha, diante disso, Bolsonaro fala tanto de ideologia que é engraçado que, na verdade, a posição dele em relação a isso, em relação ao caso de Suzano, o Mourão ter dito que a culpa é dos videogames,
Essas são posições ideológicas. Não são ancoradas em evidências científicas. Não são ancoradas em dados. Eles falam tanto contra a ideologia e eles são as pessoas que têm as interpretações mais ideologizadas e mais desconectadas de elementos da realidade. Alguém achar que isso é um mero incidente e que não é um indício de outras coisas que virão caso o exército seja demandado do exército esse tipo de intervenção, é uma pessoa que não está olhando para a realidade. É uma pessoa que não olha para dados. É uma pessoa que, enfim, quem quer realizar o desarmamento e acha que o desarmamento não, quem quer realizar o armamento, facilitar a posse de armas e facilitar a venda de armas no Brasil, e acha que facilitar a venda de armas não tem conexão com tiroteio em escolas, é uma pessoa que não olhou os dados dos Estados Unidos e comparou com o resto do mundo. Porque a correlação é absolutamente clara. É claro que não é apenas a questão das armas. Eu já expliquei isso no outro vídeo. Mas esse é um fator fundamental, combinado com outros que eu já analisei anteriormente. Enfim, gente, é isso daí, é revoltante esse tipo de coisa. É revoltante as pessoas não perceberem que isso tem conexão com política pública, com política de Estado, e não apenas com ação de indivíduos isolados. E é algo que me incomoda bastante. Bastante mesmo. Se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, eu peço que vocês se inscrevam, dêem um like, compartilhem, considerem apoiar a gente no Apoia-se, que ajuda muito o canal. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.